pessoal, sejam bem-vindos. Você está no canal Paixão da Fotografia e eu sou Frank Camargo. No episódio de hoje nós vamos falar sobre difração. É um efeito que acontece na lente quando a luz passa pela objetiva através do diafragma e atinge o sensor da tua câmera. Quando nós fotografamos, nós damos a abertura do diafragma. Algumas aberturas são mais abertas e outras são mais fechadas. No caso, 2.8 é mais aberto, 4 é menos aberto um pouquinho, 5.6 menos um pouquinho, assim vai até 22, algumas lentes têm até 32. No caso, quanto mais fechada a lente, maior vai ser o problema para passar a luz através desse pequeno orifício. Com isso, existe o efeito da difração, que é a perda de qualidade da imagem. Então, o que acontece? A imagem vem através da luz, ela entra na objetiva, como ela tem um espaço pequeno para poder passar, ela perde qualidade e até chegar no sensor, com isso dá esse efeito que chama de difração. Na verdade, todas as aberturas acontece difração, não é só nas aberturas mais fechadas. Mas o efeito da difração em outras aberturas um pouquinho mais abertas, no caso, já não é tão perceptível, né? É menos perceptível, ok? Então, para que eu possa fazer uma imagem com qualidade, eu tenho que fotografar mais aberto o diafragma. Mas, em compensação, meu campo focal vai ser menor. Inclusive, é bom que vocês não confundam aí campo focal com difração, né? Campo focal significa, quanto mais eu fechar o diafragma, quanto menor for a abertura da entrada da luz, mais campo de foco eu tenho na minha imagem. Mas isso não significa que a sua imagem vai estar mais nítida, em termos de detalhe, entendeu? Ela vai estar em foco, mas vai estar meio deteriorada. Enquanto que uma imagem, por exemplo, em 5, 6 ou em 8, onde a abertura é maior e é a melhor resolução da tua lente, você vai conseguir ter uma definição e muito mais detalhe na sua imagem. O problema é você, às vezes, precisar de um campo focal maior, e com isso não ter como fazer a imagem com 5, 6 ou 8. Eu vou explicar mais para frente como é que funciona, ok? Então vamos lá. Bom pessoal, agora eu estou aqui com um gráfico mostrando as aberturas do diafragma, né? Nós temos aqui 2.8, uma grande abertura, 4 vai diminuindo a entrada de luz, 5, 6, 8, 11, 16 e 22. Vocês notam que 22 é bem pequeno o orifício. Quando a luz passa por aqui, há uma briga para sair do outro lado, porque o espaço é muito pequeno, né? E daí existe aquela deteriorização da imagem. E, na verdade, nós não vamos tratar desse assunto de forma científica, falando sobre física, porque não é esse o objetivo do vídeo. O vídeo quer mostrar para vocês qual é a melhor forma de fotografar e por que acontece isso. É só para uma explicação bem simples e fácil para que as pessoas possam entender de forma direta, sem rodeios, aí, sem ficar com a cuca queimando aí, para o que significa isso, entendeu? Então, eu tenho aqui um outro gráfico que mostra como é a questão as ondas de luz vêm, encontra um orifício maior, sai muito mais rápido e muito mais naturalmente. Ela tem muito mais precisão, porque ela não tem muito que dividir o espaço, digamos assim, para passar para o outro lado. Já a pequena abertura, ela vem e encontra bastante fechado o orifício, e é como se fosse passar numa roleta, né? Se você tiver um monte de gente para passar numa roleta e tiver que passar uma de cada vez, vai ficar enroscado aqui e vai ter problema para sair para o outro lado. Logicamente que é uma analogia simples, mas que pode servir bem para entender que quando a luz chega aqui nesse orifício pequeno, para sair do outro lado, se tiver muita informação, vai ter dificuldade. E aí deteriora a imagem, tá ok? Eu fiz aqui uma imagem com a minha 2470 e a minha câmera D810. Eu usei 5.6 e usei 22 para vocês verem a diferença da difração que eu acabei de falar, tá certo? Então aqui vocês podem ver no 5.6 que vocês encontram aqui a nitidez muito mais aguçada, né? Aqui não foi tratado ainda para dar sharpening, nem high pass, nada. Isso aqui é uma imagem cru, inclusive em RAW, não é nem em JPEG, porque em JPEG a câmera processa a nitidez e tal. Aqui eu coloquei a imagem do RAW diretamente no Photoshop, sem fazer nenhuma alteração. Então vocês podem ver aqui, por exemplo, no O, dentro do O vocês têm detalhes aqui
da ranhura aqui, da pintura, né? Enquanto que aqui embaixo você não tem. Até a imagem está mais escura embaixo, exatamente porque a luz teve dificuldade para chegar lá no sensor bem definida para poder ser capturada, né? Então, vocês estão vendo aqui, a qualidade em 5.6 é muito melhor. E daí vem aquela questão que é importante. Como que eu vou fazer uma imagem de qualidade usando 5.6 ou 8, que são as duas melhores aberturas que eu tenho em qualquer lente que eu vou usar? Pode ser lente de profissional, de amador, as melhores condições de nitidez vocês encontram em 5, 6 e 8. O que diferencia uma lente de um amador e uma lente de profissional, cara, é que a partir de, por exemplo, de 11, a lente de segunda linha, terceira linha ou de amador, ela já vai ter uma difração muito forte. Em caso de 16, 22, então quase não dá nem para usar. Já nas lentes de primeiro nível, né, Prime e top de linha, você já consegue usar em 11. Então, já fica em condições ainda de usar em 11. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar o 11, que tem um campo focal maior, e posso usar algumas outras técnicas para poder acertar a minha imagem, para poder fazer uma imagem com uma nitidez mais apurada. Ok? Agora que vocês viram a diferença entre a entrada de luz e o problema da difração na prática, eu gostaria de explicar para vocês a melhor forma que vocês têm para capturar a imagem e poder levar vantagem sobre essa questão da difração. Então, como é que eu consigo fazer a minha melhor imagem na difração? Bom, eu posso fazer empilhamento. Eu tiro uma foto com o foco no primeiro plano, tipo 5.6 no primeiro plano, 5.6 no segundo, 5.6 no terceiro, 5.6, 5.6, faço 7, 8, 9, 10 fotos, 2 fotos, enfim. Eu posso fazer várias fotos e depois fazer o empilhamento dessas fotos, que o Photoshop vai pegar o que tem de bom de cada uma das fotos em termos de focagem e vai colocar numa imagem só, vai ficar perfeita. Essa é uma técnica que tem que usar com tripé, né? Eu vou mostrar essa técnica em outro vídeo, em detalhes, tá certo? A outra forma, e a que eu uso normalmente, é usar F11. F11 não é 5, 6 e 8, que são as melhores aberturas em termos de nitidez, mas também não é 22 e 16, que são as piores a nível de nitidez. Então, no caso, algumas lentes boas, 11 é bastante aceitável e bastante interessante fotografar, porque não deteriora muito a questão da difração. Algumas lentes já de segunda linha, a nível de iniciante e tal, elas realmente, mesmo em 11, já fica meio sofrível para poder usar, quem dera usar em 16 e 22, que aí é complicado realmente. Mas quem tem umas lentes boas, de lente top, nesse caso é possível usar, né, o 11, tá? Então, com o 11, eu tenho um campo focal razoável, bastante amplo. Ele não é do primeiro plano até o infinito focado, mas tem como ludibriar isso. Como que acontece? Em vez de eu empilhar, fazer uma aqui, assim, 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 focando com 5, 6, eu fotografo uma única foto com 11. Mas eu pego assim, eu divido a imagem em 3 partes, a terceira parte, a parte do meio e a primeira. No primeiro plano, eu não vou focar no primeiro plano, porque se eu focar o primeiro plano, certamente vai sair focado o primeiro plano, o meio, e vai ficar desfocado o fundo. Então, a recomendação é que vocês foquem não o meio, nem o fundo. Entre o primeiro plano e o meio, achar um ponto que você possa focar, e aí a sua imagem vai estar completamente em foco, do primeiro plano até o fundo. Ok? Vocês querem ver na prática como significa isso em algumas fotos? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Bom, nós estamos aqui com essa imagem agora para mim mostrar para vocês um pouquinho mais sobre aquela questão da difração e as técnicas para melhorar a captura, para não ter problema com essa tal de difração aí, né? No caso aqui vocês estão vendo uma foto que eu capturei do deserto do Atacama, bem entre o mar, no caso do Mar do Pacífico e o deserto do Atacama, né? Tem um farol aqui. Vocês estão vendo aqui que está muito bem afiada aqui no primeiro plano a minha imagem, né? Então está bem afiadinho aqui, está bem afiado aqui no meio e está bem afiado no fundo lá o meu farol lá. Ele não está só focado, ele está muito bem em termos de detalhes, em termos de nitidez.
E é isso que a gente busca na imagem, e com a difração tirando 16 e 22, você vai perder um pouquinho desse detalhe. O que acontece? Normalmente essa foto, alguém vai fotografar e vai pensar assim, eu tenho que ter foco aqui no primeiro plano e no último plano. Eu tenho que ter foco aqui na esquerda e aqui na direita. Então eu vou fotografar com 22 ou 16, que o campo focal é maior e vai sair uma foto legal. Daí vem a questão da qualidade da imagem ser deteriorada pela difração da luz, ok? Então, qual a técnica que eu uso para poder ludibriar essa questão aí e fazer uma imagem boa, né? Então nós temos aqui, primeiro plano, eu não vou focar no primeiro plano, aqui onde está a pedra, eu não vou focar onde está o farol, eu não vou focar aqui no meio, eu vou focar entre o primeiro plano e o meio, seria mais ou menos por aqui. Com essa condição de você focar aqui, entre o primeiro plano e o meio, você vai ter chance de que sua imagem ficar perfeitamente bem focada, tanto no fundo, como no primeiro plano, como no meio. Quer dizer, totalmente focado. Ok? Então essa é uma imagem que foi feito isso, né? Existe uma outra forma que vocês podem fazer para conseguir ter esse mesmo resultado, né? Que seria uma foto feita através de empilhamento. Então com um tripé, você vai fazer várias fotos para conseguir ter nitidez em toda a gama, desde aqui da frente até lá no fundo, desde a esquerda para a direita, tudo focado, tá certo? Sem usar 16 e sem usar 22. Como é que eu faço isso? Então eu vou fazer assim, primeiro plano aqui, bem no comecinho aqui, eu foco com 5,6, por exemplo, e tiro uma foto. Depois aqui mais para frente nessa pedra, eu faço a segunda foto, depois nesse arbusto aqui eu faço a terceira foto, no meio aqui eu faço a quarta, depois eu faço aqui em cima a quinta, faço aqui a sexta e faço lá em cima a sétima foto. Depois eu pego essas 7 fotos e faço um processo que chama empilhamento no Photoshop. Com isso eu consigo deixar toda a área bem focada. Esse processo de empilhamento não é hoje nesse vídeo que eu vou mostrar, eu vou mostrar num outro vídeo, mas fica aí a dica de fazer o empilhamento para poder conseguir ter a imagem perfeita enquanto a melhor qualidade ótica e de nitidez a sua imagem, ok? Eu tenho mais uma imagem aberta aqui para vocês, que é do Lago Llanquihue. Aqui eu tenho um cachorro na frente aqui, tem o lago, tem o vulcão, né? Então eu vou fazer mostrar aqui através de áreas aqui, né? Aqui o primeiro plano seria aqui, né? O segundo plano seria lá no vulcão, né? Olha lá. Então seria lá no vulcão no azul, ó, tá? O meio é bem aqui no lago aqui, mais ou menos aqui, né? Mais ou menos aqui. Então, aí mais ou menos o meio aí, para vocês entenderem. Então aonde eu vou focar? Eu vou focar entre o primeiro plano e o meio. Então eu vou focar mais ou menos nessa área aqui. Tá vendo aqui? É essa área que eu vou focar. Nessa parte aqui. Com isso eu vou conseguir fazer com que fique focado aonde está aqui salmão aqui, aonde está azul e aonde está verde. Tá? Então eu vou voltar aqui para vocês verem a imagem, que no fim ela ficou perfeita. Ela não é só focada, né? Ela está focada e está muito nítida, tá com bastante detalhe, ok? Então, se vocês quiserem só foco, se fizerem 16 e 22, vai dar 16 e 22 do começo até o fim, lá vai ter foco em toda a área da imagem, só que vai ter um pouquinho de difração e vai ficar deteriorado um pouquinho a imagem, não vai ficar igual essa imagem que eu fiz para vocês aqui, tá certo? Bom, daí alguém pode falar, mas por que se a questão de ter uma abertura maior para não ter problema da difração, por que não tirar com 4 e 2,8 e tirar com 5, 6 e 8? O 2,8 e o 4, diferentemente do 16 e 22, eles têm um problema que é da construção da lente. É como as lentes são colocadas, porque cada lente que você tem, ela tem, dentro dela tem várias lentes que estão expostas uma da outra, numa situação para que tenha melhor qualidade ótica e foco. Nesse caso, 2,8 e 4, somente a parte do centro realmente que vai estar com mais nitidez, e diferente do 5, 6 e 8, e vai ser inferior ao 5, 6 e 8. Então nós temos 5, 6 e 8 com a melhor qualidade de nitidez,
nós temos 2, 8 e 4 inferior um pouco, né? Nós temos 11 inferior um pouco a 5, 6 e 8, e nós temos 16 e 22 sofrível. É onde nós vemos maior problema de difração na imagem. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? O assunto é interessante, tem muita gente que acaba vendo a imagem no computador depois que tirou e não está muito satisfeito com a qualidade e não sabe por quê que a imagem ficou deteriorada. E agora, com a questão da difração, quem não sabe pode usar as técnicas que nós falamos e tirar o melhor proveito disso. Ok? Eu conto com vocês para dar um likezinho aí, para deixar comentário, compartilhar o nosso vídeo com as pessoas que vocês conhecem, fazer um pouquinho de propaganda para a gente, que a gente agradece bastante, porque o canal está ganhando novos adeptos, mas a gente quer mais gente participando ainda no canal para poder contribuir ainda mais com o pessoal para poder evoluir na fotografia. Um grande abraço a vocês.